Evangelho de Lucas, capítulo 17. Todos acharam? Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Eu queria que você gravasse o versículo 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Eu estava essa madrugada orando, e eu queria falar algo específico sobre essa data que a cristandade no mundo comemora, apesar de não ser a data. E aí o Espírito Santo me trouxe esse texto à mente. E não tem um tema melhor para se falar como no dia de hoje do que sobre o perdão, sobre perdoar. E eu queria dar o tema para essa mensagem: o perdão, a cura das emoções. Sabe por que esse tema é um tema importante para nós, como discípulos de Cristo? Porque nós somos uma comunidade de perdoados. Cristo veio ao mundo para ministrar o perdão e nos levar a nos reconciliarmos com o Senhor, arrependermos, sermos perdoados e nos reconciliar com o Senhor. E todos aqueles que experimentam dessa graça ao qual nos alcançou, outro ponto interessante, porque a graça é um favor imerecido. Nada que a gente faça nos dá o crédito. O Senhor nos deu por amor. Mas Ele nos ensina, nos ensinou e continua nos ensinando a sermos embaixadores do perdão. E se nós temos experimentado do perdão do Senhor, nós precisamos nos exercitar na prática do perdão. Só que tem um ponto que me deixa aqui pensativo. Vocês perceberam qual foi a resposta dos discípulos? Senhor, aumenta-nos a fé. Porque eu creio que se tem um tema complexo, um tema que seria assim, simples para a gente conversar, mas ao mesmo tempo se torna super complexo, é acerca do perdão. Porque no meio do povo de Deus, há pessoas que insistem em carregar consigo malas e malas de falta de perdão. Ou estou errado?
Só que tem um detalhe, uma máxima, né? Talvez aqui os matemáticos, né, tentem me explicar, né? Que a matemática do reino de Deus parece que é diferente da que nós estamos acostumados, né? Só que tem uma aqui que ela é perfeita. Quem não perdoa, não alcança o perdão. Deu para entender ou não? Se nós temos dificuldade em perdoar, nós não alcançamos a natureza do perdão. Quem não perdoa, não consegue buscar o Senhor com o coração livre na oração. Domingo passado nós estávamos falando sobre a oração, né? E a importância da oração. E eu queria dizer essa noite, né? Talvez o perdão aqui é a chave que nos liga à máxima da oração nas nossas vidas. Porque quem não perdoa, ele adoece física, emocional e espiritual. E por que nós estamos vivendo um século onde a doença que mais acontece são as doenças emocionais? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem me ajuda a responder? Por que tantas doenças emocionais? Porque na nossa Constituição, quando o Senhor nos formou a imagem e semelhança do Senhor, nós carregamos dentro de nós um atributo que é um coração perdoador. Mas se nós insistimos em reter o perdão, em ter dificuldade em trabalhar com o perdão, o que acontece com esse coração? Ele bate numa posição fora do esquadro. Ele está fora de sintonia. Por isso as pessoas vão adoecendo. Causas emocionais. E deixa eu dizer uma coisa importante aqui. A falta de perdão, a área principal que ela causa na gente são flagelos emocionais. Porque a gente começa a pensar situações que não são reais. Mas na nossa mente a gente acaba acreditando em situações que não são reais. E se a gente fica refém desses flagelos emocionais, a nossa consciência não consegue experimentar a verdadeira paz. Porque a verdadeira paz é fruto de uma consciência limpa, tranquila, que não nos acusa. Então eu queria dizer para vocês que o perdão é uma questão de bom senso, bom siso. Porque quando a gente nutre mágoa e vai convivendo com essa mágoa, ela vai nos adoecendo. Sendo que a gente tem a chave para ser livre. Perdão. Mas por que é tão difícil a gente trabalhar com o perdão? Vocês já pensaram nisso? É simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil. Porque o diabo vem e lança uma mentira na nossa mente, que quando a gente está perdoando, mas eu estou com a razão. Mas eu estou certo. Porque o perdão, ele muda a gente, ele não mudou. Essa é a dificuldade. E se você não consegue perdoar, você vai cultivando uns canteirinhos de mágoa.
E por incrível que pareça, não sei se vocês perceberam aqui, Jesus dá uma matemática muito simples aqui. Ele diz assim: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, por 7 vezes vier a ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa. Só que eu percebo assim que na máxima dos relacionamentos hoje, são 2 situações que estão fora do vocabulário cristão, né? Eu me arrependo, peço perdão e eu sou perdoado. Estou errado ou não? Até para criança é difícil, porque às vezes a gente fala, pede perdão, pede desculpa. Não pede. Então alguma coisa está fora do eixo, vocês concordam ou não? Sim. E sabe por que a gente adoece? Vou insistir. Quando nós fomos concebidos à imagem e semelhança do Senhor, o nosso coração foi formatado. É isso a palavra? Foi formatado para perdoar. E quando a gente não consegue, a gente acaba ficando escravo de um coração que cria desafetos. Aí você fala para mim, acho que isso é muito bonito, mas é um discurso, na vida real não é assim, Porque eu garanto que se eu falar alguns nomes aqui, você vai dizer para mim que você não consegue orar por essa pessoa. Posso fazer ou melhor não? Não, eu não vou falar Lula não, é outros nomes. Mas isso é sério, não é brincadeira, a gente não pode rir, a gente tem que chorar. Porque aquele ao qual nós estamos comemorando hoje deu a vida para que a gente seja perdoador. Isso é sério. Eu fico imaginando quantas pessoas se assentaram na mesa, convivendo ali, mas com o coração cheio de... Porque tem problema de perdoar. Eu vi um amigo compartilhando algo, ele disse assim, a gente está com o coração tão distante do Senhor, que a gente está acostumado a tirar férias do trabalho, férias da escola, férias da família, férias do WhatsApp, férias do Facebook, porque não consegue falar com pessoas. E nós somos instrumentos, canais de graça para alcançar pessoas. Amados, deixa eu falar uma coisa importante. O perdão é o instrumento divino para nos libertar das amarras, da mágoa, do ressentimento, da intolerância. O perdão, como Augusto Cury fala, é a cura das memórias. Eu gosto dessa frase dele. E é verdadeira. Porque se tem coisa que dói na gente, é você trazer na memória algo assim que... E você pensa, não consigo perdoar essa pessoa. Fala a verdade, a gente perde a alegria, perde o apetite. Porque volta a doer. E sendo que a gente tem a graça, pelo Espírito Santo, em sermos perdoadores. E se você falar para mim assim, Chico, mas eu não consigo, eu quero dizer para você amém. Porque os discípulos falaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Só que nós precisamos ter a coragem de dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero ser um perdoador.
O Hernandes fala que o perdão é a faxina da mente, a asepsia da alma. Aí ele imita o Augusto Cury e fala que é a cura das emoções. E eu digo que perdoar é lembrar sem sentir dor. Isso é perdoar. Você lembra daquela situação? Estou curado. Sabe um exercício, amados, que o Espírito Santo tem me ensinado nessa situação para a gente assim trabalhar? Quando vem uma situação dessa assim, lembra de Jesus levando aquelas chibatadas? Ali o meu perdão foi conquistado. Quem sou eu para não perdoar? Ali eu consigo olhar para aquele que me feriu e dizer assim: você está perdoado. Porque o meu Senhor já pagou essa dívida. Mas é um exercício que eu e você precisamos fazer. É um exercício diário. Como Jesus falou aqui, 70 vezes 7, não é isso? Aqui ele fala 7 vezes, né? Mas no outro texto ele fala, responde para Pedro 70 vezes 7. Mas eu até fico pensando, 7 vezes já é difícil, né? Pensa bem, né? Que o cara vem e pisa lá no seu dedinho lá, né? Tá com a unha encravada ainda, né? 7 vezes, né? Não vai pisar de novo. Não vai. O Senhor está querendo nos levar a desfrutar do trono da graça. Da desfrutar daquilo que é a graça do Senhor que vem sobre nossas vidas. O Senhor quer nos levar a entendermos que nós precisamos ser livres de todo o fardo que a falta de perdão coloca nas nossas vidas. E posso te dar uma notícia interessante? Às vezes a gente nutre uma situação por uma pessoa e a gente está levando aquela coisa, né? Sofrendo, né? Aquela angústia, e a pessoa não está nem sabendo. A pessoa está vivendo feliz, mas a gente está com aquele peso. Como a Márcia falou, né? É um veneno que nós tomamos pensando que nós vamos matar o próximo, né? Não, o mal é a gente. E eu queria, assim, pegar esses versos de Lucas 17 e a gente aprender alguns pontos interessantes que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui acerca do perdão. E o primeiro ponto que eu queria destacar é que o perdão exige cautela. Vocês percebem que a primeira palavra que o Senhor Jesus fala é acautelai-vos. Tenha cautela. Então a gente precisa entender que nós, às vezes, precisamos ser tratados nessa situação. Porque você pode chegar para a pessoa, eu não sei se alguém já experimentou isso, né? Você vai chegar para a pessoa, eu queria pedir perdão para você. Mas perdão, você não me fez nada? Eu acho engraçado, o Cleiton conta uma história que ele foi atrás do rapaz, queria pedir perdão. Eu não sei, nem conheço você, não estou sabendo. Não, eu quero ouvir, o Senhor me fala, eu te perdoo. Até que o cara falou, está perdoado. Está livre. Está livre. Mas vocês percebem, a gente tem que ter cautela. Porque quando o Espírito Santo fala com a gente, as coisas acontecem. Amém. O ponto é que nós não temos dado espaço para o Espírito Santo falar no nosso coração. Porque o Espírito Santo, ele quer nos ensinar a maneira correta
de lidar com o perdão. Porque nós precisamos aprender a perdoar e também precisamos aprender a ser perdoados. Porque se tem uma coisa que nos impede de trabalhar nessa área, é a falta de humildade. Não, mas espera aí, Chico, não sou arrogante. Não. Mas pensa bem, porque quando a gente se coloca numa posição assim, eu preciso perdoar a pessoa. Será que antes de pensar nisso você não precisa pensar, você não pode pensar assim, não, eu primeiro preciso do perdão dela. Mexe com a gente? Então nós temos que ter o perdão mesmo. Vocês percebem como é interessante? Porque se tem uma coisa, nesses dias que nós temos vivido, eu tenho percebido assim, como as pessoas estão perdendo o filtro, né? Porque se teve uma coisa que as mídias sociais trouxeram, é assim, deu coragem para as pessoas falar algo que não tem coragem de falar na frente. Aí usa as mídias para, fala. Não é, Lu, não é covardia, é arrogância, é falta de humildade. Porque quando a gente, vamos pensar, né? Você tem uma situação, não é difícil a gente encarar a pessoa? Vamos ser sinceros. Por quê? Porque nós somos um bichinho difícil de ser tratado. Não é o vermezinho de Jacó, né? Não é isso? A gente quer ter uma superioridade, mas o Espírito Santo, ele quer tratar o nosso coração. Ele quer ministrar, ele quer nos curar. E para isso a gente precisa aceitar o toque do Espírito Santo. Porque se a gente faz uma abordagem errada, com arrogância ou com prepotência, em vez de a gente trazer o perdão, a gente aumenta a crise. E se a gente perceber o que tem acontecido, tem aumentado a crise, né? De muitas situações, né? Vocês não concordam? E aqui tem uma chave que o Senhor está trazendo. Porque é um outro problema que eu vejo. Se o teu irmão te procurar se arrependendo, você não tem que ficar procurando justificativa. Você precisa perdoar. O ponto é que a gente está ficando expert em querer se justificar. Não, eu queria pedir perdão, mas aconteceu isso. Não, me perdoa. Ponto. Porque se a gente está querendo justificar, nós não estamos pedindo perdão. A gente está justificando. Acautelai-vos. E ainda, às vezes, existe o efeito rebote, né? De você levar a justificativa, ainda você sai ainda tendo que também pedir perdão, porque você vai ouvir no contra-argumento que você tá errado, faz você falar, você está errado. Né? E principalmente se você pega a pessoa de surpresa, né? Que a pessoa não está esperando. Exato, é boa. Aí fala, pô, mas peraí. Será que eu fiz tudo isso, né? Eu sou um poço de santidade. Mas é sério. Lembra quando Jesus fala da oração do publicano e o fariseu? Vocês se lembram ou não? O fariseu, ele orava dele para ele mesmo. E o publicano não conseguia nem levantar a cabeça, porque ele via a condição de pecador dele. E se arrependeu. Aí o Senhor fala que esse já está justificado. Nós precisamos entender que nós somos dispenseiros da multiforme graça. Aquele que crê em mim, do teu interior fluirão rios que curam, que saram, que saciam a sede do sedento. Traz cura, traz libertação.
Mas para isso acontecer, a gente tem que ter humildade. E entender que, em primeiro lugar, nós já fomos perdoados. Por isso nós temos a capacidade de perdoar. Isso é sério, amados. O segundo ponto que o Senhor Jesus destaca aqui é que o perdão legitima o confronto. Jesus está sendo muito claro aqui: se seu irmão pecar contra ti e vier a ter contigo, nós não podemos fugir da conversa. A gente precisa ouvir e perdoar. O silêncio, muitas vezes, ele não é a chave do perdão. O silêncio, ele pode ser um sinal que você está dando um espaço para o Espírito Santo ministrar para você trabalhar. Mas tem um momento que você precisa sentar e conversar. E talvez nesse silêncio, nesse meditar, nesse refletir, você vai perceber que em vez de você receber o perdão, você precisa pedir o perdão. Amados, essa experiência é tremenda. Porque é o Espírito Santo que confirma no nosso coração. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O tempo, ele não cura as feridas. O tempo, ele põe aquela mufa, sabe? Que põe na ferida, assim, que deixa ela mais viva ainda. O que cura as feridas é o perdão. O perdão é o caminho da restauração. E uma das coisas assim que nós precisamos aprender, né, é a importância que nós damos para ouvir quando a pessoa vem conversar com a gente. Porque aqui tem um detalhe importante, amados, que eu estava pensando nessa madrugada, né? Às vezes nós estamos nos acostumando. A gente fala tanto do tempo que as coisas estão rápidas, né? Sempre assim, rápido, com pouco tempo, né? Correndo para fazer as coisas, né? A gente está perdendo uma habilidade, que é a habilidade de ouvir. Aí, sabe o que acontece? Nós pecamos. Sabe por que nós pecamos? Porque, como eu falei, a pessoa que nos procura para pedir perdão, né? Vamos colocar que nós estamos numa condição assim, que alguém vai nos procurar para pedir perdão, né? Como eu já falei, a pessoa tem dificuldade em falar que quer pedir perdão, né? Agora, você imagina se nós estamos com pressa. Fala logo, eu estou com pressa. Deixa para depois. Não, depois a gente conversa. A pessoa vai falar, beleza. Então você percebe que as coisas só vai aumentando. E, amados, dentro da família, isso acontece muito. Percebe? Por quê? Porque a gente está sempre com pressa. E a pressa, ela é inimiga do perdão. Porque aqui Jesus está sendo muito claro quando ele diz assim: se o teu irmão vier até a ti dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Agora, se você não dá esse espaço para a pessoa falar, como que você vai perdoar? Mas isso é sério. Isso é muito sério. Porque Jesus, quando os discípulos colocam, Senhor, aumenta-nos a fé. E eu achei interessante Lucas colocar isso, só que a resposta de Jesus é mais tremenda para ele.
Porque quando eles colocam, aumenta-nos a fé, o que Jesus faz? Qual é a resposta de Jesus para eles? Se você tiver fé como um grão de mostarda, e alguém aqui já mostrou, né, a sementinha do grão de mostarda, pequenininha, né? Você vai dizer para aquela amoreira, né? Arranca-te daqui, lança-te no mar. Você percebe que Jesus dá uma tarefa para nós exercermos fé. Porque a impressão que dá quando eles falam, Senhor, aumenta-nos a fé, a impressão que dá é que é tipo assim, é Jesus que vai fazer, né? E Jesus pega e faz o quê? Se vocês tiverem fé, por menor que seja, diz para essa amoreira, né? Ali temos uma amoreira, né? Ela não deu amora ainda, mas está crescendo, né? Sai daí e lança-te no mar. O que é mais fácil? Eu fiquei pensativo nisso. A amoreira sair daqui e pular no mar, ou eu ministrar perdão na vida do meu irmão? Vocês estão percebendo o ensino de Jesus ou não? Porque se a gente tiver fé, isso vai acontecer. Imagina o perdão. Porque a gente precisa entender que o perdão, ele é uma atitude que traz dignidade à vida da pessoa. Porque muitas pessoas hoje estão perdendo a sua dignidade porque elas ficam presas em cadeias emocionais. E isso é sério. Quantas pessoas hoje não conseguem no mundo corporativo render profissionalmente porque tem mágoa do chefe, do encarregado, porque se sente pressionado, perseguido, e vai dando espaço para mágoa, ressentimento, mentiras de Satanás. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração, não responde para mim. Mas quantos de vocês conseguem orar com sinceridade pelo chefe? Isso é falta de perdão. Aí é fácil falar, mas eu estou sendo perseguido, eu estou sendo... Amados, deixa eu ensinar uma coisinha para vocês, que eu aprendi quando eu me converti, para mim, achei o máximo. Deus é Deus dos perseguidos. Entenderam ou não? Vou repetir. Deus é Deus dos perseguidos. Você está sendo perseguido? Glória a Deus, o Senhor é contigo. Coitado daquele que está te perseguindo. Então começa a orar por ele. E não pedir para o Senhor mandar fogo do céu. Porque Jesus falou, vocês não sabem de que espírito eu sou. Só que vocês não... Será que ultimamente não estavam pedindo para descer fogo do céu? Senhor, queima. Você errou na cor da camisa hoje, viu? Não quer dizer nada. Saiu bem. Vocês percebem? Está desse jeito. E eu gosto, viu, de camisa. Não, hoje é o único dia que pode usar vermelho. Ah, boa. Faltou o gorro então, né? Mas as coisas estão assim. Então parece que a situação está se agravando e a gente, como corpo de Cristo, como igreja, parece que a gente não está entendendo. Há um fluxo venenoso que Satanás lança para que a gente perca a graça do perdão. E aqui um outro ponto que eu queria destacar que Jesus fala aqui, que o perdão ele é ilimitado. Ele usa, a expressão, se alguém vier até ti por 7 vezes, perdoa-lhe. Então a gente precisa entender que o perdão, ele é ilimitado, não tem limite. Só que tem uma questão que é muito aqui importante.
nós temos que estar propensos a ser perdoador. Não só ficar buscando o perdão, mas entender que nós também somos perdoadores. E tem um texto muito interessante que fala sobre isso em Colossenses, capítulo 3. Amados, assim, presta atenção no que o apóstolo está ensinando, né? Paulo aqui, ele está trazendo uma palavra assim, que palavra tremenda acerca dessa questão, né? Colossenses capítulo 3, e a partir do verso 12, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Vocês estão vendo? Humildade, mansidão, longanimidade. Para quê? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, e aqui para mim é o máximo, né? Nós fomos perdoados. O Senhor nos perdoou, assim também devemos perdoar. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então vocês percebem como é importante, e a palavra suportai-vos aqui, ela não tem o sentido de, eu estou suportando o Felipe, né, esse cara indesejável, estou suportando ele, né? Não é, Felipe? Só. Mas vocês percebem? O suportai-vos é o ser suporte na vida do Felipe, é o ser coluna na vida dele. O quanto nós estamos sendo coluna na vida dos nossos irmãos. Aqui é a expressão do amor, do perdão ilimitado. Perdoai-vos mutuamente. O Senhor nos perdoou completamente. E tem uma cena que eu sempre gosto de trazer à tona, assim, na minha mente, né? Não tem momento mais lindo que o momento do batismo. Porque no momento do batismo eu vejo o significado ali, né? A hora que, então, eu te batizo em nome do Pai. Aquela água ali está nos tirando tudo, não importa o nosso passado. Não importa o que nós éramos. O Senhor nos perdoou. Eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Página branca. Não existe mais acusação. Que coisa linda. E um dos batismos mais marcantes na minha vida foi um senhor que eu batizei, ele tinha uns 90 anos. Olha, 90 anos de vida. E aceitar Jesus Cristo como único e verdadeiro Senhor, Salvador. A hora que eu tirei ele da água, assim, o olhar dele, aquela cena para mim maravilhosa. Sou nova criação. Meus pecados foram perdoados em Jesus. Tem um cântico, né? Que coisa maravilhosa. É esse Senhor que nós estamos comemorando. Jesus Cristo. Amém. Não é Noel, não é, né? É Jesus. Só Jesus. Ele nos amou, nos perdoou. Meus pecados castigados em Jesus, foi na cruz pela fé que meus olhos abri e não lembro mais a letra. Eles vão preparar. Mas é lindo, porque é a real. Nós vemos em Jesus o que Ele nos fez.
E o Senhor nos chama de filhos e nos desafia a ser como Jesus, perdoador. Que coisa maravilhosa. E eu queria concluir essa mensagem, amados, dizendo uma coisa assim, bem tremenda. Que o perdão, ela é uma atitude que transpassa todas as nossas condições humanas. Porque, como eu falei, quando os discípulos pediram ao Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé, eles estavam pedindo uma coisa natural. E como eu expliquei, Jesus responde a eles colocando uma questão espiritual. Então, qual tem sido a sua dificuldade em perdoar? Deixa o Espírito Santo fazer. Deixa o Espírito Santo falar. Amados, isso é sério. Isso é sério. O Senhor nos chamou para sermos mensageiros de uma mensagem de perdão. Uma mensagem que traz vida. O Espírito Santo, ele habita em nós e ele nos capacita a sermos esses mensageiros de paz, de perdão, de reconciliação. E se alguém aqui essa noite disser assim para mim, Chico, eu tenho dificuldade em perdoar, eu queria dizer para você assim, clama ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Porque Ele quer nos tornar instrumentos do seu perdão, da sua graça, do seu amor. Amém, queridos? Amém. Eu vejo assim, nós estamos nos aproximando, né, do ano novo, de um novo ano, e é um tempo assim que a gente aproveita para rever a agenda, né, fazer coisas que não fizemos nesse ano. Eu queria te desafiar a pôr um item na sua agenda. Procurar aquela pessoa que você precisa perdoar. Ou pedir perdão. Ainda dá tempo. Como nós precisamos ser instrumentos do amor e do perdão do Senhor. Amém, queridos? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado porque o Senhor preparou esse dia. O Senhor preparou essa mensagem. O Senhor sabe que eu não queria falar sobre isso hoje. Mas eu louvo o Senhor por essa mensagem. Amém. Senhor, eu quero ter um coração perdoador. Eu quero colocar diante do Senhor a minha incapacidade, as minhas dificuldades e dizer ao Senhor, ajuda-me, Pai. Aumenta a minha fé. Eu quero ser um instrumento de perdão na vida dos meus irmãos. Porque o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados e o Senhor nos perdoou. Por que, Senhor, nós temos tanta dificuldade em perdoar? Ah, Senhor, eu clamo a Ti, nos cura, Senhor. Queremos ser perdoadores. Livra-nos de sermos perseguidores. Queremos ser um instrumento do Senhor, da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Pai.